E aí, pessoal, e chegou o dia do jogo mais importante do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo. É hoje, 16 horas no Beira-Rio, que tudo vai se decidir. Tem muito em jogo. Tem muitas respostas que o jogo vai trazer. Tem muitas situações que a gente precisa discutir. E tem 3 pontos fundamentais para o Grêmio seguir sonhando e fundamentais para que, se o Inter vencer, colocam as 2 mãos, com certeza, na taça do Campeonato Brasileiro. É um jogo além do próprio jogo. E a gente vai discutir nesse vídeo tudo sobre isso, ponto a ponto, os riscos do jogo no Beira-Rio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, a oportunidade no link abaixo, você tem o passo a passo de se trabalhar o home office e ganhar mais de R$4.000 com um investimento de R$67. Não deixe de conferir, é no link aqui abaixo. Gente, é um Grenal muito importante. Tem muita coisa em jogo nessa partida de logo mais no Beira-Rio. Hoje nós vamos fazer tudo especial nesse espaço aqui. Nós vamos começar a live às 14 horas, falando do pré-jogo, discutindo o pré-jogo, entendendo as escalações, projetando a partida. Pois nós vamos ver o jogo. E depois do jogo, logo depois, 1 minuto depois, como vocês estão acostumados, nós vamos fazer a live pós-jogo. E aí entra uma situação que a gente precisa colocar. Eu tô com a bandeira aqui, porque o Grenal domingo, é uma coisa que mexe com o sentimento da gente. Eu me criei apaixonado pelo Grêmio e vivendo Grenais, vivi derrotas, vivi vitórias, vivi emoções fortes, vivi Grenais nem tão intensos, e esse especialmente é um Grenal diferente. Porque esse Grenal ele tem muito em jogo. Eu quero começar o muita coisa em jogo, por quê? Porque tem o lado do Internacional também. Uma vitória do Inter hoje praticamente coloca o Internacional com a mão na taça. Essa é a verdade. E o Grêmio vivo no Campeonato Brasileiro, que tratou mal, que entendeu mal, que de certa maneira teve uma soberba, precisa dos 3 pontos hoje, porque vencendo o Grenal também segue na briga pelo título, apesar do que fez com o Campeonato Brasileiro. Aí o pessoal, e ontem eu fiz um vídeo sobre isso, falando dos resultados malucos, e todo mundo me chama de doido. César, tu tá iludido, tu tá passando a mão. Não, eu olho a tabela. Mas eu tenho que entender que pro Internacional os 3 pontos são muito mais fortes e muito mais definitivos do que pro Grêmio, eu sei disso. Só que o Grenal tem muito em jogo. O que o Grêmio fez, que time o Grêmio tem hoje? O Grêmio piorou? O Grenal pode ser um grande ponto de convergência para que a gente possa buscar as respostas disso. Por quê? O Grêmio definido hoje. O Grêmio definido com Vanderlei, com Vitor Ferraz, com Jeromel e com Kahneman e com Diogo Barbosa. Jeromel e Kahneman voltando. Jeromel principalmente. Jogaram poucos jogos esse ano juntos. O Jeromel fez a temporada com o Grêmio com o menor número de jogos. Aí nós temos Matheus Henrique confirmado e a dúvida no lado dele. Eu acho que Lucas Silva joga e vejo também a possibilidade de Michael jogar. Aí nós teremos Michael voltando e aí eu tenho uma pergunta clara sobre Michael e Jeromel. Clara sobre Michael e Jeromel. Porque são 2 dos nossos principais jogadores dos últimos anos e eles começam a entender que estão sentindo fisicamente a idade. E a gente precisa refletir e o jogo de hoje vai nos mostrar isso. Aí ou o Jean-Pierre ou esse trio de volantes que eu coloquei. Alisson confirmadíssimo do lado esquerdo, PP confirmadíssimo do lado direito, PP também com um questionamento importante para o jogo de hoje. E na frente, Diego Souza, que tem sido um jogador muito importante nos Grenais. E aí eu pego os 2 principais atacantes do Grêmio, PP e Diego Souza. PP, pelo que conta a informação, está praticamente vendido. O Grêmio está se desfazendo do seu melhor jogador. Diego Souza também caminha para um fim de carreira, mas é um jogador que foi bem demais aqui em Porto Alegre, a gente tem que aplaudir muito ele. Mas os 3 jogadores do Grêmio, Jeromel, Kahneman e Diego Souza, caminham lá acima. O Grêmio tem hoje uma média, e eu pedi para o Paulo Pires fazer, uma média perto de 29 anos de idade, a média de idade do time do Grêmio. O Internacional hoje vai com uma média abaixo de 26 anos, 25 anos e pouco, 25 anos e 9, uma coisa assim. E aí a gente tem que refletir. E o jogo de hoje pode nos ensinar também. Até que ponto as coisas estão caminhando certo dentro desse processo do Grêmio? Até que ponto a gente precisa entender que esses jogadores buscam motivação nos grandes jogos? Hoje,
é um gigante jogo. Gigante, dos maiores que a gente viveu nos últimos tempos aí. Gigante jogo. Com certeza, desse ano aí, tem aquele jogo contra o São Paulo no Morumbi e tem o jogo de hoje. E a gente sabe disso. O outro jogo que foi gigante do Grêmio foi o jogo contra o Santos lá, que a coisa não caminhou. Falando da temporada, óbvio, não estou falando do ano passado, desse ano, mas da mesma temporada. E o jogo de hoje é para isso. O jogo de hoje é para levantar a bandeira. Hoje, o senhor Jean-Pierre não pode sair do jogo com dúvida se correu ou não correu. O torcedor não pode ter essa dúvida. Hoje é jogo para essa estrela do Renato. Para essa estrela do Renato. Hoje é um jogo para a gente terminar a partida com uma grande vitória e dizer o seguinte: os ajustes são pequenos. Precisamos ajustar poucas coisas. E a vitória sai de hoje dizendo o seguinte: nós podemos vencer o Palmeiras e ganhar a Copa do Brasil. O jogo de hoje ensina. O jogo de hoje mostra tudo que a gente tem para ver. Eu tenho muitas perguntas. Muitas perguntas. Cada vez mais que as coisas acontecem no Grêmio, eu crio mais perguntas. Mais perguntas. E o jogo de hoje vai responder muitas delas. Hoje é jogo que não pode ter dúvida. Hoje é jogo que tem que mostrar que é melhor. E o Grêmio, em relação ao Internacional, foi melhor. Parece, pelo que a gente está entendendo, que o Inter está evoluindo em relação a si mesmo. E isso é bom para o Inter. Mas o Grêmio também dá sinais de que está piorando em relação a si mesmo. E eu quero que isso seja só uma impressão. Que no final do jogo de hoje a gente olhe e pense: não, o Grêmio consegue se reagrupar com o que tem. O Grêmio consegue se refazer com o que tem e é forte com o que tem. E isso vai ser um alento para todos os gremistas. Portanto, hoje é dia da camisa. Hoje é dia de responder todas essas questões. Hoje é dia da gente participar dessa realidade dizendo: nós temos sim um trabalho consistente, forte e não baseado em um outro grande jogo. Nós temos sim total condição de sair desse jogo com uma grande vitória e tentar fazer todas as vitórias que forem precisas para a gente ganhar o Brasileiro. Essa é a resposta que eu quero. Sinceramente, não sei se é essa a resposta que eu vou ter. Só o jogo vai me dizer. Mas essa é a resposta que eu quero. Que a gente tenha, sim, e que muitos analistas tenham errado. Eu, inclusive. Em cima da avaliação do Grêmio. Isso é o que eu quero. Agora, o Grenal, como eu disse para vocês lá no início do vídeo, o Grenal, ele tem esse componente. O Grenal é uma marca. E jogos como esse, eles botam acima, muitas vezes, do que a gente está acostumado a ver, as figuras protagonistas. Diego Souza, por exemplo, passou a ter o respeito do torcedor do Grêmio mais uma vez, quando decidiu um Grenal no Beira-Rio, ali ainda no Gauchão, lá no início de 2020. Foi ali. Foi ali. PP tem sido o que é também por decidir Grenais. Esses 11 Grenais que o Grêmio tem de invencibilidade consagraram muitos jogadores do Grêmio. Muitos jogadores do Grêmio. E a gente sabe disso. Luan foi uma figura importantíssima do Grêmio pela Libertadores, mas também por decidir Grenais. O Grenal tem essa força. E hoje nós vamos ver no Beira-Rio, mais uma vez, dois times que vão querer muito resultado e que a coisa tem que passar pelo lado da qualidade. Eu torço muito para que a resposta que a gente tenha é uma resposta de reagrupamento do Grêmio, de força, e que o Grêmio saia com a vitória. Antes do jogo nós vamos projetar escalações, vamos projetar o jogo de uma maneira muito, muito firme. Depois do jogo nós vamos também entender tudo o que aconteceu. Porque futebol é lá dentro. As coisas precisam passar obrigatoriamente pela prática. Falar, a gente faz e todos podem fazer. Mas quando vem o jogo, se decide, é lá dentro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Hoje é dia de Grenal.